Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, sou médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e é um grande prazer ter você aqui conosco para mais uma conversa sobre as principais inovações que estão transformando o setor. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais relevantes e empolgantes, que é o uso clínico da inteligência artificial na radiologia. A radiologia talvez tenha sido uma das primeiras, se não a primeira especialidade médica muito transformada pela inovação, especialmente pela inteligência artificial, e eu tenho o prazer de contar aqui hoje com dois especialistas que entendem muito do assunto. O Dr. Leonardo Caiá Bittencourt, que é vice-chair de inovação e professor associado de radiologia e urologia na Case Western Reserve University, nos Estados Unidos. O Léo também tem uma trajetória super sólida e bonita aqui no Brasil, à frente da área de inovação na saúde, com grande ênfase na radiologia, em grandes empresas do setor. E o Eduardo Farina, que também é médico radiologista, especialista em neuroradiologia pela Unifesp, atual coordenador de inteligência artificial em uma das principais empresas de saúde do Brasil, a DASA, e é membro do Subcomitê de Educação e Machine Learning da Sociedade de Informática e Medicina. Sejam muito bem-vindos, Léo, Eduardo, grande prazer ter vocês dois aqui. Já fazia um tempo que eu queria entrevistá-los e falar sobre uso clínico da inteligência artificial na radiologia, até mesmo para a gente saber, agora, em meados de 2025, em que ponto anda esse tema. Então, obrigado pela presença. Bem, eu vou começar aqui pelo Léo, falando com a gente diretamente dos Estados Unidos. E o Léo teve uma carreira muito bonita aqui no Brasil, à frente de áreas de inovação, e construiu, inclusive, diversas soluções na área. E depois se mudou para os Estados Unidos e trabalha hoje diretamente com pesquisas e aplicações da inteligência artificial, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente clínico. Eu queria saber de você, Léo, quais são hoje os principais usos clínicos já consolidados da inteligência artificial na radiologia? Excelente pergunta, Gustavo, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu acompanho muito o seu trabalho também, essa comunidade maravilhosa que você cria e dinamiza e da qual eu também sou parte. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu começo respondendo a sua pergunta, na verdade, também endereçando o elephant in the room, né? O elefante na sala, que sempre quando se fala de radiologia, que foi aquela famosa frase do Dr. Geoff Hinton, que hoje é um prêmio Nobel, né? E que um pouco menos de uma década ele falou: a gente tinha que parar de treinar radiologistas porque a inteligência artificial vai substituir o trabalho do radiologista. E essa frase, ela é ao mesmo tempo verdadeira e ao mesmo tempo falsa, porque ele se baseou num princípio de que a inteligência artificial, vou falar de modo geral inteligência artificial, mas a gente sabe que era machine learning, mas eu vou usar o termo inteligência artificial, estava com uma performance muito boa em reconhecer padrões de imagem. E aí, ao reconhecer padrões de imagem, detectar condições, situações, objetos, lesões ou características de imagem que poderiam ser automaticamente detectadas e classificadas. E ele pensou, muito bem, se na radiologia o radiologista, a única coisa que faz é olha uma figura e diz o que é que tem na figura, isso aí é um trabalho que vai ser automatizado. Eu considero que estava certo com essa premissa, mas estava errado porque ele tinha uma falta de concepção total do que é o trabalho do radiologista e do que é o trabalho de um médico e do que a radiologia está se tornando. Tanto que ele não foi bem sucedido nessa predição e a gente continua recrutando radiologista igual louco no mercado. Nenhuma empresa consegue, né, recrutar radiologista o suficiente para preencher a necessidade de trabalho. Porém, isso ajudou a orientar a indústria e os desenvolvedores de quais seriam as primeiras aplicações a serem usadas na radiologia. E as primeiras que chegaram assim na nossa prática foram realmente aquelas focadas em detectar diagnósticos, detectar condições. E nesse contexto que a gente hoje já vê assim, bastante frequente na prática médica, principalmente nos Estados Unidos, são para as condições de emergência e condições agudas, condições de alta severidade, né, como no ambiente de stroke, acidente vascular cerebral, embolia pulmonar,
seja incidental, seja intencionalmente buscada, dissecção aórtica, algumas condições cardiovasculares, tanto nas calcificações coronarianas como alguns outros eventos coronarianos agudos, ou seja, e fraturas ósseas, né? Então, condições em que você, em tese, ao ter um diagnóstico mais rápido feito pela máquina, uma priorização mais rápida de exames que devem ser vistos primeiros e comunicados primeiros, isso, em tese, leva a um atendimento mais ágil e um melhor desfecho dos pacientes. Essas foram as primeiras assim, a ganhar imediato uso clínico. Mas o que eu acho que está tomando cada vez mais papel agora na prática da radiologia, isso pode ser algo para a gente falar mais à frente, são as aplicações não baseadas diretamente em imagem. Por exemplo, modelos de laudo inteligente por AI, em que você consegue ditar os seus achados e aí a inteligência artificial vai organizar o seu laudo de uma maneira coerente para você não se preocupar em formatar o laudo e você vai descrevendo conforme você vai vendo. Ou que cria conclusões automatizadas baseado nos achados que você descreve e também recomenda o segmento dos achados de acordo com os guidelines sem você precisar parar para ficar investigando. E o outro lado são as ferramentas de AI que nasceram na radiologia, como essas de stroke, de embolia pulmonar, mas que elas estão caminhando para automatizar o segmento e a jornada de cuidado do paciente ao criar automatizações em outros elos da jornada do paciente, e aí você cria uma vertical de cuidado muito mais do que simplesmente a tarefa do radiologista. Então eu acho que essa afirmação do Dr. Hinton foi muito boa para abrir o olho de todo mundo e entender assim, a gente precisa olhar isso sob a ótica de um sistema de saúde. E até hoje as que estão aparecendo na clínica, que estão sendo usadas clinicamente, são essas soluções que endereçam essa característica. Excelente, Léo. E você tocou aqui em alguns pontos que eu me lembro bem, né, dessa época de a inteligência artificial vai substituir o radiologista. Teve esta colocação do Geoffrey Hinton, né, que o radiologista, se fosse lá no desenho do Papaléguas, era o coiote ali à beira do precipício. Depois até ele disse que errou na afirmação, mas assim, isso acabou trazendo um susto muito grande entre os radiologistas daquela época. Depois quero ouvir o Eduardo, que é mais jovem aqui do que eu, pelo menos, aí como é que a geração mais jovem está lidando com isso. E acho um ponto bem relevante, primeiro que você trouxe, que estão faltando radiologistas, né? Me lembro aqui de um estudo que nós fizemos lá na Unifesp também, com alunos do 4º ano de medicina, e ninguém queria fazer radiologia com medo da inteligência artificial. As pessoas até não sabiam muito sobre inteligência artificial, mas tinham ouvido que ia substituir radiologia, patologia, falaram, não vou fazer mais isso. Esse problema se estendeu para outras residências em radiologia, que começaram a ter menos procura, muito menos do que na minha época, que era uma especialidade muito disputada. E segundo ponto, né, houve uma certa até comoditização de ferramentas para, olha, eu detecto nódulo pulmonar, eu detecto embolia pulmonar. E aí abre-se um novo mundo para outras soluções de inteligência artificial, como você muito bem colocou, e aí depois a gente vai voltar mais para esse tema, mas achei ótimo você ter trazido aqui esses pontos. Agora eu vou querer ouvir o Eduardo, até porque, como eu disse, né, na minha época, alguns colegas, casos reais, assim, um grande amigo foi fazer direito, porque falou, não, a radiologia, eu vou fazer direito para ter mais uma especialidade, mais uma carreira, e puxa, direito é uma das que também está sendo muito transformada, qual não está, né, pela inteligência artificial. E eu queria saber como é que anda isso hoje, né, a interação entre médico, especialmente o radiologista, né, que é o nosso foco aqui, e inteligência artificial. E quais são os principais desafios, até para garantir a confiança e engajamento? Aí o Eduardo, que está no ambiente também acadêmico, ali como neuroradiologista da Unifesp, pegar aí um jovem residente em radiologia, como é que gera confiança e engajamento daqui para frente com a inteligência artificial cada vez ganhando mais destaque? Bom, obrigado pela pergunta, Gustavo. Acho que o Léo respondeu super bem sobre o que a gente tem hoje, né? Só voltando um pouco no que você comentou do como que foi minha impressão quando o Geoffrey Hinton falou isso, eu acho que ou estava na faculdade, com certeza, sim. Então, eu nem sonhava em fazer radiologia, mas durante a pandemia, que foi meu último ano de faculdade, eu, por influência de um grande amigo, Fabiano, ele me falou, começa a programar, eu aprendi Python. Aí eu falei, cara, o que é isso? Mas aí comecei e fui conhecendo pessoas da área e um grande mentor na minha carreira, que é o Felipe Kitamura,
falou, faz radiologia. Antes de eu, né, tava em Vitória ainda, conheci ele falou, faz radiologia, você quer trabalhar com inovação. Graças a ele eu fiz e hoje sou muito feliz com a carreira e fiz por causa da inovação, né? Então, assim, não foi com medo, foi porque talvez por ser a área mais impactada eu sabia que ia ser onde eu mais ia conseguir ter contato. Mas voltando à sua pergunta, né, da interação, isso é um tema muito estudado, né? Assim, hoje a gente tem artigos publicados que mostram que a inteligência artificial, por exemplo, para mama, tem uma performance muito alta, às vezes comparável a um radiologista em, vamos definir recall positivo e recall negativo. Então, exames que merecem tanto BIRAD 0, 3, 4 e 5, ou BIRAD 0 e 1, né, diferenciar, não em classificar o correto BIRADs, mas separar entre exames positivos e negativos. É, comparável a um radiologista, mas que. E aí a gente tem estudos diferentes, que na hora de estudar a interação mostra que o radiologista piora, e tem estudos que mostram que a combinação humano-radiologista melhora. E, e aí tem pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que tem a tese de estudo na interação humano-radiologista, porque realmente é um tema muito complexo. E aí, falando de uma experiência própria, até com Mama, né, que a gente teve internamente na DASA, é, por vezes a opinião de radiologistas muito bem treinados, né, a gente sabe que existem graus diferentes de treinamento de radiologista mamária, até de experiência, né, como de neuroradiologia, como qualquer outra, né. Então, assim, quando a gente pediu a opinião de radiologistas de imagem mamária treinados, muito experientes, eles não achavam que o algoritmo acrescentava muito em relação ao que eles estavam fazendo. Inclusive que errava bastante, que eles detectavam coisas que um algoritmo não detectava. Mas se você pedisse a opinião, às vezes, de uma pessoa menos formada, ela falava, não, que ajuda, que auxilia. Mas será que talvez essa pessoa também não estaria super diagnosticando? São coisas difíceis da gente conseguir medir ali num estudo prospectivo, né? Você precisa de um tempo muito maior para conseguir medir isso. E além disso, né, existem outros fatores que às vezes a gente não pensa, que a primeira vez que a gente colocou esse algoritmo para funcionar na DASA, a imagem do algoritmo era muito branca, né? Era um PDF branco daicomizado. Daicom é como a imagem médica aparece para o radiologista, um formato de arquivo, para quem não é radiologista e está escutando. E aí, esse PDF, né, um PDF todo branco, com o resultado do algoritmo, que se transformava em Daikon e ia para a tela do radiologista. Só que imagina, o radiologista ele gosta de trabalhar no escuro, e aí vinha um PDF branco com a tela da mama, ela brilha muito. É uma tela que tem o maior brilho. Era quase um ataque ao olho do radiologista, assim. E isso gerou, as pessoas ficaram bem chateadas com isso. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar quando você vai fazer o deploy, né, colocar um algoritmo para funcionar. E sobre engajamento e confiança, a minha percepção é, se você tem um algoritmo funcionante, bom, né, que as pessoas gostam do resultado, a gente teve essa experiência com o algoritmo de score de cálcio, né, que via o score de cálcio coronariano, né, uma coisa que existia uma tomografia para ver isso, né, que é trigada com o coração, a gente via ele na tomografia de tórax sem contraste. Inclusive o Léo tem esse algoritmo lá nos Estados Unidos também. E quando o algoritmo estava funcionando perfeitamente, né, chegando no resultado no tempo ideal, os radiologistas gostavam muito, porque isso dava o algoritmo é muito bom e dava um embasamento muito bom para eles fazer uma análise qualitativa que existe na tomografia de tórax não trigada, que é o CAC-DRS. Então, os radiologistas gostavam muito. Só que, ao mesmo tempo, se é um algoritmo que falha muito, como um algoritmo de mama, às vezes para uma equipe muito experiente, eles vão acabar desprezando o resultado, porque se falha muito, se para ele não ajuda em nada, ou ele nem vai olhar, ou ele só vai olhar é, e desprezar mesmo, assim. Isso acontece também, por exemplo, igual o Léo falou com PI, né? A gente sabe que tem muitos algoritmos de TEP, de embolismo pulmonar, que tem muitos falsos positivos. Aí se você começa a priorizar a lista, tem muitos falsos positivos só, o radiologista começa a ter raiva do algoritmo. Ele começa ou a ignorar a lista, e teve um estudo recente que foi até publicado não, foi apresentado na SIM esse ano, né, na Sociedade de Informática e Imagem Médica, que eles mostraram que quando o resultado é falso positivo, aumentava muito o tempo do radiologista no laudo, porque ele fica, pô, será que é positivo ou não é? Então,
assim, tudo isso eu não tenho a resposta. Eu acho que eu só queria chegar à conclusão de que esse engajamento é muito difícil ter a resposta, mas começa a partir de ter um bom algoritmo e ter uma educação muito boa por parte da equipe que está de inovação da clínica, né, do hospital. Eu vejo assim, na Red Partners, que é uma grande empresa norte-americana, né, a Nina Kotler é uma pessoa que muito influente na RCNA e que ela defende muito essa parte da educação ativa dos radiologistas. Quando esperar um falso positivo, não é só colocar um algoritmo para funcionar e esperar que todo mundo dos radiologistas goste e use. Né? Eu acho que assim, se você não tiver uma educação ativa, olha, como que o resultado chega, ele chega assim a uma nova série para você avaliar, ou ele chega somente uma mensagem, ou ele só prioriza a lista. Quando que você pode esperar um falso positivo? O que você faz quando você recebe um falso positivo? Você notifica alguém? Se você não estiver engajado ali, você está gostando do resultado dessa maneira, você preferir que o resultado mudasse, senão o radiologista também não engaja. Eu acho que essa é a minha experiência, é a experiência que eu vejo os outros relatando, mas eu acho que principalmente você tem um bom algoritmo, senão não adianta, as pessoas não vão se interessar pelo algoritmo. Olha, ótimos pontos, Eduardo. Você citou aqui o Felipe Kitamura, que foi um dos primeiros entrevistados no ExpertCast. Ele esteve aqui com a gente nos episódios 4 e 5, falando sobre inteligência artificial aí, de uma forma geral, né, na medicina. A gente vai até deixar aqui na sinopse deste episódio um link para os episódios 4 e 5, onde tem essa fala do Kitamura e do Fabrício sobre inteligência artificial na saúde. Você trouxe alguns pontos muito bacanas, né? Um deles foi o fato de a equipe desenvolvedora muitas vezes não está bem conectada com a equipe que vai utilizar. Então, vocês viram ali esse PDF em branco, a equipe da Mama falou, puxa, não vai funcionar, a equipe está reclamando, então como é que a gente troca isso aqui para que tenha um alinhamento entre quem está desenvolvendo e quem está utilizando. Trouxe um outro ponto, que é um novo papel para o radiologista participar da criação, desenvolvimento, treinamento, validação dos algoritmos. Eu vou perguntar isso para o Léo em seguida. E fala também dessa diferença entre o expert e o radiologista mais jovem e dos cuidados, às vezes, puxa, será que o expert está sendo realmente expert ou ele está tendo um sobrediagnóstico? Ou será que o radiologista mais jovem está fazendo sobrediagnósticos, porque está olhando demais também os exames? Então, a inteligência artificial acaba nos ajudando, inclusive, no treinamento de equipes e no controle de qualidade. Acho que é um outro ponto também muito interessante. Vou passar para o Léo aqui. A gente falou de algoritmos, né? E se sabe bastante que dados mal treinados, mal utilizados, vão levar a algoritmos também mal feitos. Então, eu queria saber de você, Léo, quais são os cuidados necessários para a validação desses algoritmos, especialmente no contexto de populações muito diversas. Você está agora nos Estados Unidos, mas conviveu aqui no Brasil também, ambientes clínicos muito distintos. Você está no ambiente universitário ou você compara que uma prática clínica, especialmente medicina privada, são ambientes que mudam bastante. Então, eu queria te escutar um pouquinho mais a respeito desses temas. Excelente pergunta e obrigado por ela, Gustavo. Eu vou começar com um comentário que responde também diretamente à última resposta do Eduardo, que entra na minha resposta. A gente tem aqui praticamente uma cruzada, e é meio que uma frase de efeito que tem no meu departamento, foi cunhada pelo meu colega da divisão de tórax, o Dr. Amit Gupta, que ele fala assim, eu prefiro um algoritmo com 80% de acurácia e 100% de workflow do que um algoritmo com 95% de acurácia e sem fit com o meu workflow. Aí eu vou explicar isso. Quase toda semana, algum executivo do hospital, ou algum executivo conhecido, ou uma comunidade de inovação, que a gente vive de notícias de hype, alguém solta. Estudo mostra que AI foi melhor do que radiologistas para X. Outro estudo mostra que AI foi melhor que radiologistas para Y. E isso você extrapola para qualquer profissão, né? E aí você entra na matéria, e a matéria te aponta para o estudo, e você vai ler o estudo. O estudo foi feito com dados limitados, só com exame de boa qualidade, numa população muito limitada e seleta. Ele hiperperformou para determinado outcome que não extrapola. O estudo ele vive exclusivamente num código em MATLAB, num departamento que não está ligado com Pax, não está exportando imagem, não está recebendo, não está conectado com os sistemas médicos, não está conectado com a rotina de trabalho do radiologista que está lendo, também foi executado de uma forma que não é reprodutível na prática clínica, ou seja,
a gente tem que ter um extremo absurdo cuidado, principalmente, está falando aqui para uma comunidade de inovação, que a gente tem a tendência de ser avesso, de ser a favor do risco, né? Porque tudo que chega de hype a gente quer pilotar, quer implementar. E nesse primeiro contato com esses estudos que falam de performance de AI, o diabo sempre vai estar nos detalhes, como o americano fala. E você precisa entender do domínio específico que o estudo está falando e de todas as limitações e de todos os caveats que falam aqui também, se isso vai ter alguma razão para ser verdade no mundo real, né? E aí que a vida começa. A gente cansa de ver trabalho que o algoritmo só vive com silver tape e gambiarra que alguém fez lá e aí provou um número, tá? Mas na vida real você tem que mostrar que isso vai servir para a população que você está trabalhando, com a prevalência da doença na sua população. Não tem sentido eu estar aqui nos Estados Unidos e ver um algoritmo para tuberculose que foi validado no Brasil ou que foi validado na Índia e tentar usar ele para a população americana. Aqui praticamente não vai ter tuberculose na comunidade, aqui em Ohio é a área da histoplasmose. E por mais que seja doença granulomatosa, o padrão vai ser diferente. E você vai começar a chamar como urubu de meu louro, entendeu? Então, existe um exercício fundamental e importante de que uma instituição, quando vai adotar uma ferramenta de AI, ela tem que entender necessariamente a qual população isso se aplica e se a população para a qual ela se aplica é compatível com a população que ela tem. Isso se tornou o grande mote do meu trabalho aqui. Quando eu cheguei como Vice Chair de Inovação, eu não tinha muito orçamento para montar um time de desenvolvedores de AI, igual a turma maravilhosa de onde eu trabalho, de onde eu trabalhava, que o Eduardo está aí, esses gênios aí que eu convivia no dia inteiro. Eu tive que virar o motor de como que a gente ia montar uma estratégia de AI no meu departamento. E a gente percebeu que seria muito mais fácil partir do pressuposto de que a gente tem dados importantes, dados diversos, dados relevantes, dados robustos, dados bem trabalhados, e as empresas que quisessem chegar no mercado americano, que conseguir regulação através do FDA, eles precisam necessariamente passar por um estudo nos Estados Unidos, com dados americanos. E aí que a coisa começa a virar um negócio, porque se você vai para as instituições mais renomadas, mais reconhecidas mundialmente, elas também não têm o melhor dado do mundo, porque a população delas é muito selecionada para doença bizarra ou para perfil de população que não representa a distribuição das camadas sociais nos Estados Unidos. Enquanto que aqui em Ohio, a gente tem uma distribuição da população muito bem representada. Você tem tudo, desde uma população afro-americana muito bem representada em Cleveland, como toda uma população Amish no interior de Ohio, judeus Ashkenazi, Middle Easterns, né, do pessoal do Oriente Médio no oeste de Ohio, brancos, claro, brancos americanos, mas você tem uma estratificação da população e também é um sistema de saúde bem amplo e você tem níveis de atenção primária, secundária, terciária e quaternária que permitem que você tenha dados de representatividade dos estados de doença. Então isso se tornou o nosso negócio. A pessoa tem uma startup, já estou fazendo sucesso no Brasil, estou fazendo sucesso na França, agora eu quero explorar o mercado americano. Não adianta vir com dado francês e com dado brasileiro, bater na porta do FDA e falar quero vocês. Você vai precisar de dado americano, e não só de dado americano, você vai precisar de um estudo que tenha leitores americanos ou credenciados nos Estados Unidos, que tenha revisores credenciados nos Estados Unidos. Então, o nosso núcleo de inovação que a gente tem aqui, que chama Radically, no nosso departamento, a gente presta isso como serviço. E isso reverte positivamente, porque a gente acaba internalizando as empresas, a gente acaba fazendo uso precoce dessas ferramentas e acaba se tornando um vetor de disseminação também. Então, eu acho que isso vira uma usina de inovação. Eu acho que isso responde a pergunta um pouco, né? Isso responde totalmente, né? E a gente vê aqui do lado do Brasil a mesma coisa. E aí, Eduardo, na DASA, também me lembro de alguns estudos que fizemos na época da Covid, então estudos muito bem feitos, da DASA quanto do consórcio Radvid-19, com dados locais aqui brasileiros, e muito mais o que o Eduardo está citando aí score de cálcio, aceleração de exames de ressonância magnética. Muito importante termos dados
locais. Não importa se você está na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil, mas não tentar extrapolar algo que foi feito numa população para outro lugar, porque não vai funcionar. Então, a grande busca até de algumas empresas de inteligência artificial, por exemplo, de Israel, da Estônia, é por países como Brasil, Índia, China também seria mas a China acaba sendo muito mais fechada para isso, por conta da diversidade da população e poder testarem seus algoritmos com dados completamente diferentes daqueles iniciais. Eu vou voltar para o Eduardo agora para trazer de novo aqui o tema do jovem radiologista, né? Então, eu citei o tema aqui do radiologista mais sênior de idade, no meu caso, que tinha aquela época ali de, puxa, vivendo uma transição para a inteligência artificial, vários colegas com muito medo, alguns falando, nossa, eu devia ter feito especialidade X e tal. Depois eu vi também a baixa procura por residências de radiologia. Como é que está agora, Eduardo? Assim, primeiro ponto, como é que está a procura por residência de radiologia? Como é que você vê os residentes da Escola Paulista de Medicina? Como é que ficou essa percepção de que a inteligência artificial pode substituir o radiologista? E como é que a gente transforma isso em colaboração e ganho clínico? Eu acho que assim, mudou o cenário, a procura pela radiologia. Mudou o cenário desde quando eu procurei, né? Prestei residência em 2020 e a procura era um pouco baixa, mas de todas as residências tinha caído um pouco durante o período da pandemia, então assim, radiologia já não estava tão em alta e ainda teve pandemia, muita gente não queria fazer residência durante a pandemia, né? Tinha muita oferta de plantão para recém-formado, então acho que isso foi um fator para todas as residências. Mas hoje eu sinto que a procura para radiologia está aumentando novamente. Durante muito tempo, né, outros residentes mais novos, me perguntavam. O Felipe é professor na Unifesp também, então eu perguntava muito para ele: Felipe, vai substituir o radiologista? E assim, acho que depois que todo mundo começa a trabalhar, vê que não vai, ou não está nem perto de substituir, assim. Não tem como falar, daqui a 60 anos, 100 anos, eu não sei. Assim, isso daí eu acho que nenhum de nós vamos saber. Mas a curto, médio prazo, não está nem perto de substituir o radiologista e a procura aumentou. Né? Os residentes, eu acho que assim, hoje eu vejo que muitos residentes já começam a, pelo menos, buscar as ferramentas não interpretativas, né, que seriam as ferramentas de laudo. Você já vê residentes querendo laudar por voz, usando, eu não vou falar nome aqui comercial, mas existem já ferramentas brasileiras que dão essa possibilidade que o Léo falou, de você ditar somente achados positivos, e ele vai e organiza na sua máscara o laudo com os achados, apaga a frase que negava aquele achado que você editou, coloca a frase ou coloca o restante dos. Eu uso laudando, às vezes, laudando coluna, você vai, lauda os abalamentos discais, aí ele já muda para você demais níveis, sem abalamentos, sem estenose foraminal nos demais níveis. Então, assim, é uma coisa que agiliza, e eu acho que, assim, nem só de agilizar o radiologista, né, porque senão a gente só fica pensando que a radiologista é produção, produção, produção. E eu não acho que a radiologia tem que ser assim, né? Eu acho que é uma coisa que deixa o trabalho do radiologista mais prazeroso também, quando você não tem que ficar se preocupando com cada detalhezinho da máscara ali, apagando as frases, quando você tem a possibilidade de digitar somente como se estivesse explicando o exame para alguém, né? Eu acho que isso deixa o trabalho do radiologista mais prazeroso. E aí, o que eu vejo a preocupação diminuiu porque as pessoas estão usando mais essas ferramentas, e um outro motivo infelizmente ou felizmente, a radiologia no Brasil é relativamente barata, né? Assim, o preço por laudo é barato comparado com o mundo. E as ferramentas de inteligência artificial boas ou muito boas, por exemplo, de TEP, que o Leonardo mencionou, até para raio-x de tórax, para pneumonia, né? O valor pago no laudo de um raio-x de tórax, muitas vezes, no Brasil, é mais barato do que a ferramenta. Então, a gente não vê tantas instituições no Brasil usarem as ferramentas, né? A DASA, que é onde eu trabalho, usa a ferramenta de aceleração de ressonância, mas isso não é interpretativo. E as outras ferramentas interpretativas, né, como o score de cálcio coronariano, que a gente usa, foram adquiridas através de parcerias, como o Léo falou, de estudos que a DASA fornece dados para construção e validação do algoritmo, para ele conseguir Anvisa, FDA, e aí a gente consegue ter esse uso sem o custo, né? Sem ter que pagar uma FII por exame, né? Então, eu acho que
isso deixou, voltando, né? Eu acho que tem um cenário no Brasil, a gente não vê tantas as ferramentas, né? Eu acho que na maioria dos serviços você não tem tantas ferramentas interpretativas. Hoje, mesmo com quem está de fora, os residentes, quando vão conversar com quem está prestando residência ou novos residentes, quando vão conversar com residentes um pouco mais velhos, veem que o mercado está muito aquecido. Assim, em São Paulo, o valor que o radiologista recebe hoje é bom comparado com outras profissões recém-formadas. A demanda é muito alta, você vê todos os lugares precisando de radiologistas, como o Léo falou, Estados Unidos recrutando radiologista internacionalmente. Então as pessoas não veem mais essa preocupação, porque realmente, assim, sempre foi falando, vai substituir, só que não se provou, né? Assim, acho que a inteligência artificial não provou ainda nem tanto a interpretativa, né, de diagnóstico, nem tanto um modelo de negócio para ela se sustentar. Então, assim, em países mais ricos como os Estados Unidos, você tem um modelo de negócio talvez que suporte pagar ali $2 por inferência, por exame, para você dar um atendimento de mais qualidade. Infelizmente, no Brasil, $2 é mais que R$10 e seria 30% do valor do laudo em muitos lugares. E não vão aumentar esse custo, né? Então as pessoas acabam não vivendo isso. E aí, então, assim, se não consigo provar nenhum modelo de negócio, eu acho que não está nem perto de substituir o radiologista, sabe? As pessoas não têm mais essa percepção, esse medo, né? Eu acho que com o ChatGPT as pessoas começaram a colocar imagens lá e ele acerta de vez em quando, né? Subiu, deu um medo na galera, só que a minha impressão, conversando com muitas pessoas mundo afora, né, no congresso que a gente vai, assim, o laudo, né, como que o ChatGPT foi treinado? Foi muitos pares de imagens da internet, né? Estou falando o ChatGPT para imagens gerais, com descrições de texto. Só que é muitos. Quando a gente fala muitos, deve ser bilhões, né? Hoje, os principais modelos quando o Google publica que treinou um modelo, ele usa 600 mil, 1 milhão de exames, né, pareado com laudo. Então é muito pouco. E mesmo assim, o laudo, será que o laudo é tão bom assim? Né? Acho que a gente, como radiologista, você, como radiologista, consegue dar muito mais informação discutindo um exame por telefone ou com o médico solicitante na sala de laudo do que no laudo. Porque, assim, se eu não menciono apêndice secal num laudo de abdômen, não mencionei, quer dizer que o paciente não tem apêndice? Quer dizer que ele tem, tá normal? Ou será que eu não vi um apêndice normal ou não vi um apendicite? E, assim, não dá pra, quando a gente pensa em criar um algoritmo capaz de laudar para substituir o radiologista, não consigo imaginar anotarem, pintar o apêndice, pintar o fígado em 100 milhões de exames. Isso não tem gente suficiente para fazer isso. Então acho que a gente está muito distante, por isso que eu falei que a gente está muito distante de perder e as pessoas acabaram perdendo medo, a procura aumentou. Eu acho que esse é o cenário hoje e é o cenário que deve ficar por um tempo, né? A quantidade de exames só aumenta também. Muito bom, Eduardo. Trouxe vários pontos aqui bem relevantes que a gente vai continuar na segunda metade da nossa conversa. Eu vou querer ouvir um pouco mais de vocês, os principais riscos da inteligência artificial na radiologia. E aí, quando eu falo riscos, não estou me referindo tanto aos médicos radiologistas, mas aos pacientes. A gente volta para a questão dos algoritmos, dos vieses, a gente fala dos falsos positivos e negativos, e a gente fala um pouco mais também de um eventual risco de desemprego para o radiologista. E, já falando nisso, muita gente diz, não, mas o radiologista vai se reinventar com a inteligência artificial. Eu sempre cito um colega radiologista, que uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre o tema, ele falou, Gustavo, tá bom, se a gente não vai mais ficar ali dando laudo no dia a dia, então me fala, o que a gente vai fazer? Porque todo mundo fala, o radiologista vai ter novas funções, ele vai ser... Então me fala especificamente o que a gente vai fazer. Mas a gente vai continuar falando disso no segundo episódio. Aqui eu vou agradecer o Léo e o Eduardo, foi um grande prazer ter vocês. Vou recebê-los em breve aqui para a gente continuar o nosso papo. Obrigado, tá, Léo e Eduardo, por estarem aqui. Bem, e para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se quer continuar estudando e se atualizando em inovação na saúde, não deixe de participar da comunidade que foi citada aqui pelo Léo e da qual fazem parte os três, Gustavo, Eduardo e Léo, a comunidade de inovação em saúde, que já reúne mais de 12 mil interessados no tema. Acesse www.inovaçãosaude.com e faça sua inscrição gratuitamente. Lá você encontra os nossos grupos de discussão que são abertos e gratuitos para a troca de experiências.
O ExpertCast é um projeto com o apoio da Agfa Radiology Solutions e com a produção da SoulPods. Se gostou do episódio, não deixe de seguir o nosso podcast, avaliá-lo com 5 estrelas e compartilhar tanto esse episódio quanto outros com seus amigos e contatos. É assim que nós levamos informação de qualidade para mais pessoas e fortalecemos o debate sobre inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.